Às vezes, o amor não chega como tempestade. Chega devagar, quase silencioso, tão sutil que você só percebe quando já não sente mais medo. Essa é a história de como Laura descobriu que o improvável também pode ser verdadeiro, e que alguns encontros têm o poder de reescrever até as partes mais escondidas de nós. Laura nunca imaginou que sua vida, tão cuidadosamente organizada, pudesse ser tocada por algo tão inesperado quanto um amor improvável. Aos 34 anos, ela mantinha uma rotina tranquila: trabalho, leituras noturnas, caminhadas ao amanhecer. Havia aprendido a apreciar o silêncio que os anos lhe ensinaram, acreditando que aquilo já era suficiente. Não buscava nada grandioso, tampouco acreditava que o destino tivesse surpresas guardadas para ela. Vivia de forma consciente, valorizando cada detalhe simples, sem imaginar que um encontro aleatório mudaria profundamente sua percepção sobre si mesma. Pedro, por outro lado, carregava uma leveza quase natural. Aos 38 anos, levava a vida com menos estrutura e mais intuição, como quem entende que controlar tudo é uma ilusão cansativa. Trabalhava com restauração de móveis antigos, algo que exigia paciência e cuidado. Diferente de Laura, não fazia planos longos. Seu único compromisso fixo era com aquilo que lhe despertava sentido. Embora tivesse passado por relações importantes, nunca se sentiu realmente inteiro ao lado de alguém. Ainda assim, não perdia a fé em novas possibilidades. A primeira vez em que se viram não teve nada de cinematográfico. Foi num café discreto, num fim de tarde comum, enquanto a cidade respirava aquele ar apressado de dias úteis. Laura revisava anotações do trabalho, concentrada demais para perceber o mundo ao redor. Pedro esperava um pedido para retirar, observando distraidamente as pessoas. Não houve troca de olhares marcantes, nem conexão imediata. Apenas dois desconhecidos dividindo o mesmo espaço. Mas era ali, silenciosamente, que algo pequeno e sutil começaria a germinar. O segundo encontro foi menos aleatório. Chovia forte, e o café próximo ao trabalho de Laura estava lotado. Ela buscou abrigo, acreditando que permaneceria apenas alguns minutos. Pedro já estava ali, enxugando o cabelo com um guardanapo e tentando salvar um livro que havia molhado. Dessa vez, seus olhares se cruzaram. Não houve sorriso instantâneo, mas houve reconhecimento, aquela sensação discreta de familiaridade que às vezes passa despercebida. Um simples aceno de cabeça marcou a primeira troca consciente entre eles. A conversa só começou quando Laura, percebendo o estado do livro, perguntou se ele precisava de ajuda. Pedro riu de si mesmo, dizendo que sempre subestimava o humor do clima. A resposta leve quebrou a barreira inicial. Eles trocaram poucas palavras, mas o suficiente para revelar nuances. Laura observadora e cautelosa, Pedro espontâneo e relaxado. Nada profundo, nada revelador, apenas uma conversa educada. Mas ao deixar o café, ambos sentiram que aquele breve diálogo deixara uma impressão inesperada, quase imperceptível, mas marcante. Nos dias seguintes, Laura voltou ao café sem admitir para si mesma que esperava reencontrá-lo. Não era do tipo que se permitia fantasias, mas algo naquele homem a intrigara de forma serena, sem ansiedade ou idealização. Era como uma curiosidade madura, livre das pressões típicas de romances impulsivos. Ela se perguntava se ele era dali, se costumava passar sempre naquele horário, se estava aberto a conversas que começavam de maneira tão simples. Sem perceber, deixou espaço para um novo capítulo começar. Pedro, por sua vez, não buscava reencontros, mas gostava da naturalidade do que havia acontecido. Tinha uma filosofia própria. Aquilo que precisa se repetir, naturalmente se repete. Não correu atrás, não insistiu, mas também não ignorou o fato de que a leveza daquela troca o acompanhou por alguns dias. Mesmo sem criar expectativas, percebeu que havia algo diferente na forma como Laura falara com ele, uma calma que contrastava com a pressa habitual das pessoas. Isso foi o suficiente para ficar registrado em sua memória. Quando o terceiro encontro aconteceu, dessa vez totalmente por acaso, eles riram. Foi em uma pequena livraria de bairro, e ambos pareciam genuinamente surpresos. Laura tinha o hábito de visitar aquele lugar para encontrar tranquilidade. Pedro estava ali por conta de um móvel que restaurava para o dono do estabelecimento.
A coincidência, embora simples, produziu uma sensação de alinhamento, como se o universo estivesse discretamente costurando um encontro que precisava existir. Diferente das vezes anteriores, a conversa fluiu com mais liberdade. Eles falaram sobre livros, rotinas, pequenos prazeres cotidianos. Nada sobre passado, nada sobre dores profundas. Era como se estivessem construindo um terreno comum antes de se aventurar por emoções maiores. Laura percebeu que Pedro tinha uma forma tranquila de enxergar a vida, quase filosófica, sem exageros. Pedro, por sua vez, admirou a maneira como ela escolhia as palavras, sempre com cuidado, sempre observando antes de opinar. Ainda assim, não houve trocas de contatos, nem planos para se verem novamente. Tudo mantido no ritmo espontâneo que os encontros anteriores já tinham estabelecido. Era como se ambos, consciente ou inconscientemente, entendessem que as melhores histórias começam de forma orgânica, sem expectativas sufocantes. Eles não sabiam, mas estavam iniciando uma relação diferente das que tinham vivido antes, adulta, gentil, pautada por passos pequenos e firmes. Um vínculo começava a se desenhar, lentamente, sem anunciar ao coração o que viria adiante. Laura voltou para casa naquele dia refletindo sobre o inesperado da vida. Ela não se considerava romântica, mas gostava da ideia de conexões sinceras. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia encontrado alguém cuja presença não exigia esforço, nem máscaras. Pedro não provocara explosões emocionais, mas um tipo de serenidade acolhedora. Era algo novo para ela, diferente das paixões impulsivas que já vivera no passado. Havia ali uma possibilidade, discreta, ainda não nomeada, mas totalmente possível. Pedro também pensou nela ao voltar ao seu ateliê. Tinha facilidade em observar detalhes, e algo em Laura o atraía. Talvez sua forma de segurar o livro, talvez o jeito atento com que escutava. Ele não a idealizava, nem tentava adivinhar quem ela era além do que mostrara. Gostava da simplicidade do que estavam construindo sem perceber. E mesmo que nada acontecesse dali para frente, ele já considerava aquele encontro uma boa lembrança, do tipo que aquece num dia difícil. No entanto, o destino, ou simplesmente a rotina do bairro, encontrou uma forma de aproximá-los mais uma vez. Uma semana depois, Laura decidiu levar um dos livros que comprara para ler no parque. O clima estava perfeito, vento leve, céu aberto, um silêncio pontuado por risadas distantes. Ela não imaginava que Pedro estaria ali, fotografando detalhes de árvores antigas para um projeto pessoal. Quando o viu, hesitou por um instante, mas o sorriso natural dele desfez qualquer constrangimento. Eles conversaram mais longamente dessa vez. Falaram sobre trabalho, expectativas, sobre como a maturidade muda a forma de ver relações. Laura se surpreendeu ao perceber que não havia peso na conversa, nem a sensação de estar se expondo demais. Era como conversar com alguém que sabia respeitar limites sem precisar que eles fossem explicitados. Pedro também sentiu isso. Com Laura, podia ser autêntico sem parecer despreocupado demais. Um equilíbrio raro surgia, leveza somada à profundidade suficiente para que ambos se reconhecessem. Naquele fim de tarde, enquanto se despediam, algo diferente aconteceu. Não foi um toque marcante, nem uma frase insinuante. Foi apenas um silêncio compartilhado, daqueles que surgem quando duas pessoas sentem que algo está mudando, mesmo que ainda não saibam nomear. Laura percebeu o coração acelerar discretamente, mas respirou fundo, lembrando-se de que não buscava confusões. Pedro, atento como sempre, notou a forma como ela ajeitou o cabelo antes de dizer tchau. Pequenos gestos carregam grandes significados. Ao chegar em casa, Laura se pegou sorrindo sozinha, algo que não acontecia há muito tempo. Um contentamento calmo, como se tivesse reencontrado uma parte dela que permanecia adormecida. Questionou-se se estava pronta para conhecer alguém de verdade novamente, mas evitou respostas rápidas. A maturidade lhe ensinara que não precisava se precipitar. A única certeza que tinha era simples. Pedro lhe causava uma sensação boa, e isso bastava por agora. Pedro, por outro lado, sentiu uma vontade inesperada de prolongar aquele encontro. Não era comum para ele nutrir expectativas, mas algo na presença de Laura despertava uma curiosidade constante. Ele não sabia muito sobre ela, mas também não tinha pressa de descobrir tudo rapidamente.
Gostava da cadência lenta que se formava entre eles, como se estivessem construindo confiança passo a passo. No fundo, sabia que histórias verdadeiramente maduras não começam com urgência, mas com disponibilidade. Os dias seguintes trouxeram novas coincidências, ou talvez apenas a confirmação de que suas rotinas cruzavam mais do que imaginavam. Eles se encontraram novamente no café, depois na livraria e, por fim, numa feira de artesanato. Cada encontro parecia acontecer no momento exato em que ambos precisavam de uma pausa na própria vida. E a cada conversa revelavam fragmentos de si, sem pressa e sem pressão. Era uma construção lenta, sólida, de algo que poderia se tornar significativo. Laura começou a perceber que esperava por esses encontros. Não porque estivesse apaixonada, mas porque Pedro despertava nela uma sensação rara, tranquilidade acompanhada de curiosidade. Não se sentia insegura nem hesitante. Era como se, pela primeira vez, pudesse conhecer alguém sem medo de perder a si mesma. Pedro representava algo novo, maduro e leve. E isso, para ela, era mais valioso do que qualquer paixão arrebatadora e impulsiva que já vivera no passado. Pedro, igualmente, passou a observar a própria empolgação contida. Não era típico dele pensar tanto em alguém que mal conhecia. Mas Laura tinha uma presença que o fazia querer ficar. Ela não exigia, não pressionava, não criava expectativas irreais. Apenas existia de forma genuína, e isso era raro. Ele sentia que, de alguma forma, estavam ambos no mesmo estágio de vida, dispostos a viver algo verdadeiro, sem pressa. E foi assim, de maneira suave e inesperada, que um amor improvável começou. Com o tempo, os encontros casuais começaram a se transformar em conversas mais longas, quase rituais silenciosos que nenhum dos dois admitia esperar. Laura percebeu que começava a notar detalhes sobre Pedro que antes passavam despercebidos. O jeito como ele observava o ambiente antes de responder, a maneira calma com que segurava uma xícara de café, o sorriso discreto quando ela fazia alguma observação irônica. Esses pequenos elementos criavam um mosaico delicado, que fazia surgir uma curiosidade cada vez mais profunda dentro dela. Pedro, por sua vez, percebeu que Laura tinha uma sensibilidade que não competia com a racionalidade. Ela observava tudo com atenção, mas sem pressa, como quem não queria apenas ouvir palavras, mas compreender intenções. Isso o deixava à vontade. Pessoas assim não aparecem com frequência. Ele se pegava ajustando a rotina para passar pela livraria ou pelo parque em horários próximos aos dela, embora não admitisse isso nem para si mesmo. Era simplesmente uma vontade tranquila de reencontrá-la. Em um dos encontros, Laura comentou que gostava de fotografia, mas nunca tivera coragem de explorar o hobby com profundidade. Pedro imediatamente se interessou e, com a leveza que lhe era natural, perguntou por que ela nunca tentara. Ela sorriu meio envergonhada, dizendo que sempre temeu não ser boa o suficiente. Pedro não a pressionou, mas plantou uma semente. Disse que algumas paixões só florescem quando nos permitimos vivê-las sem o peso de expectativas. Aquilo ficou ecoando na mente de Laura. Foi também nesse período que começaram a dividir histórias sobre suas rotinas. Laura falava sobre os desafios do trabalho e a constante necessidade de se provar competente. Pedro, por outro lado, relatava sua vida entre ferramentas, madeira e projetos artesanais. Embora os mundos deles fossem diferentes, existia ali uma complementaridade sutil. Laura oferecia estrutura, Pedro oferecia liberdade. Nenhum tentava ajustar o outro aos seus moldes, e isso criava uma atmosfera de respeito que aprofundava, sem pressa, a conexão que se formava. Numa manhã de sábado, Laura decidiu mudar um pouco sua rotina e visitar a feira de antiguidades que ficava perto da praça. Não esperava encontrar Pedro lá, mas o encontrou. Ele estava examinando um conjunto antigo de dobradiças, enquanto conversava animadamente com um vendedor. Quando a viu, seu sorriso se abriu de um jeito espontâneo que a fez sentir algo novo. Bem-vinda. Não uma bem-vinda educada, mas aquela sensação genuína de ser uma presença esperada, mesmo que não planejada. Eles caminharam pela feira juntos, observando peças curiosas, comentando histórias inventadas sobre objetos antigos. Em determinado momento, Pedro parou diante de uma pequena moldura com vidro desgastado e disse que ela tinha a cara dela. Laura riu e perguntou o que isso significava.
Ele respondeu que era simples, era bonita sem exagero, discreta, mas impossível de ignorar. A frase a pegou de surpresa pela sinceridade. Ela sentiu algo aquecer dentro do peito, ainda de forma suave. Depois da feira foram tomar um café. Dessa vez não havia pressa, nem compromissos logo em seguida. Era como se o tempo tivesse desacelerado especialmente para eles. Laura percebeu que estava relaxada de uma forma incomum, sem a tensão habitual de conhecer alguém. Pedro tinha esse efeito nela, deixava tudo mais fácil, mais simples. E foi ali, entre goles de café e risos espontâneos, que ela percebeu que queria saber mais sobre ele, não apenas o que já via, mas o que ainda não conhecia. Pedro também começou a notar mudanças em si mesmo. Era raro se sentir confortável com a presença de alguém tão cedo, mas Laura despertava nele um sentimento quase familiar. Gostava de ouvi-la, gostava do som de sua voz quando falava de algo que adorava, gostava da forma como ela franzia a testa quando refletia. Ele se viu contando histórias que normalmente guardava por serem íntimas. Com ela, palavras encontravam espaço para existir sem esforço. Pouco a pouco, uma rotina silenciosa se instalou. Eles passaram a compartilhar pequenos pedaços da semana, uma mensagem curta sobre algum livro, uma recomendação de filme, um convite discreto para um café rápido depois do trabalho. Nada intenso ou invasivo, apenas o suficiente para manter a presença um do outro viva. Era uma construção paciente, quase artesanal, como se o relacionamento deles fosse uma peça sendo moldada à medida que o tempo permitia. Num desses cafés, Laura contou que não se via apaixonando-se facilmente. Era alguém exigente consigo mesma, alguém que preferia se preservar a entregar o coração sem ter certeza. Pedro a ouviu com atenção, sem tentar convencê-la de nada. Apenas disse que entendia. Para ele, sentimentos verdadeiros não precisavam seguir um calendário fixo. Cada coração tem seu ritmo, ele comentou, e aquela frase ficou colada no pensamento dela ao longo dos dias. Era a primeira vez que sentia compreensão sem julgamento. Num fim de tarde, Pedro a convidou para conhecer seu ateliê. Não era um convite romântico, nem sugestivo, era apenas um gesto de compartilhamento. Laura aceitou com naturalidade, mas, ao chegar lá, sentiu um pequeno impacto emocional. O espaço era cheio de vida, ferramentas, madeiras empilhadas, detalhes restaurados, anotações espalhadas. Era um lugar que refletia Pedro de um jeito que nenhuma conversa conseguiria. E ela se sentiu privilegiada por ter sido convidada para ver aquela parte dele. Pedro mostrou algumas peças em andamento, explicou processos, contou histórias sobre clientes e projetos antigos. Laura observava tudo com genuíno interesse. Em certo momento, ela comentou que ele parecia feliz ali, naquele caos organizado. Pedro sorriu e disse que aquele espaço era uma extensão de sua alma. Ao ouvir isso, Laura percebeu que nunca havia mostrado nada tão íntimo dela para alguém tão cedo. A vulnerabilidade de Pedro era leve, não exigia retorno, mas despertava o desejo de retribuir. Quando ela comentou que adoraria tentar fotografar algo ali, Pedro prontamente apoiou a ideia. Ele entregou a ela uma pequena caixa com objetos antigos que guardava para possíveis projetos. Laura começou a fotografá-los com o celular, quase tímida. Pedro observava à distância sem interferir, admirando a concentração dela. Era bonito vê-la imersa em algo que a deixava feliz, e naquele momento ele percebeu que queria estar presente em mais momentos como aquele, silenciosos, simples, mas cheios de significado. Naquela noite, Laura voltou para casa com a mente agitada, mas era apenas a sensação de que algo estava se transformando. Ela gostava de Pedro, mas não sabia ainda rotular o que sentia. O que sabia com clareza era que havia encontrado alguém que a fazia respirar mais devagar e enxergar a vida com menos rigidez. Era como se ele fizesse parte de um capítulo que ela não sabia que estava pronta para escrever. Pedro também sentiu algo diferente naquela noite. Ele pensou sobre o quanto admirava a forma como Laura se abria aos poucos. Não era alguém que oferecia o coração de imediato, e isso o encantava. Ele gostava de relações que cresciam no tempo certo, sem atropelos. E com Laura, tudo acontecia justamente assim, devagar, mas com firmeza. Ele se perguntou até onde aquilo poderia ir, mas não buscou respostas. Preferiu simplesmente sentir,
algo que sempre defendeu, mas raramente vivenciava tão profundamente. Com o passar das semanas, começaram a trocar confidências pequenas. Laura contou sobre sua dificuldade em confiar nas pessoas. Pedro falou sobre algumas decepções que viveu, mas sempre com naturalidade, sem ressentimentos. Não havia competição de dores nem dramatizações. Eram apenas duas pessoas adultas reconhecendo suas cicatrizes sem deixar que elas definissem tudo. Isso criou entre eles um tipo de intimidade firme, construída sem pressa, como se cada conversa adicionasse uma nova camada de proximidade. Foi nesse período que Laura percebeu algo curioso. Pedro não tentava impressioná-la. Ele não exagerava histórias, não tentava parecer mais sensível ou mais forte do que realmente era. Não havia jogos emocionais nem expectativas disfarçadas. Isso, para ela, era raro. Estava acostumada com relações em que precisava decifrar intenções ocultas. Com Pedro, tudo era claro. E essa clareza a deixava cada vez mais à vontade, como se finalmente estivesse respirando em um lugar onde não precisava desempenhar papéis. Pedro gostava da forma como Laura olhava para as coisas. Mesmo quando suas opiniões eram firmes, ela tinha uma gentileza natural na forma de expressá-las. Ele percebeu que gostava de provocá-la só para ouvir suas reflexões, não discussões, mas trocas maduras, honestas. Aquilo o fazia se sentir vivo, mentalmente desperto. Ele não buscava apenas afeto nela, buscava parceria intelectual, sintonia emocional, harmonia nas diferenças. E Laura oferecia tudo isso sem perceber o quanto impactava seu mundo. Certo dia, enquanto caminhavam pelo parque, Laura comentou que estava tentando viver mais no presente. Pedro sorriu, dizendo que isso explicava a luz diferente no olhar dela. Ela riu meio sem graça, mas sentiu a frase tocar um ponto sensível. Era verdade. Pedro fazia com que ela desacelerasse, e essa desaceleração permitia que ela se conectasse consigo mesma de um jeito novo. Cada encontro parecia não apenas aproximá-los, mas também aproximar Laura da própria essência que havia deixado adormecida. Ainda não havia declarações, nem promessas, nem planos conjuntos. Mas algo se tornava evidente. O vínculo entre eles estava crescendo, e nenhum dos dois tentava impedir isso. Era uma história construída com maturidade, com cuidado e com um ritmo próprio. Eles não sabiam ao certo para onde aquilo os levaria, mas sabiam que estavam dispostos a continuar caminhando lado a lado, descobrindo um ao outro com paciência. E mesmo sem perceberem, algo improvável já começava a ganhar forma. Com o tempo, a convivência entre Laura e Pedro começou a ganhar novos contornos. Eles ainda mantinham o ritmo leve que haviam construído, mas detalhes antes pequenos passaram a carregar significados maiores. Um toque que durava um segundo a mais, um olhar que não desviava tão rápido, um sorriso que parecia surgir antes mesmo de qualquer palavra. Não era algo planejado, era consequência natural da proximidade que crescia entre eles. Ambos percebiam isso, embora nenhum estivesse pronto para nomear o sentimento. Um dia, enquanto caminhavam pela cidade, Laura comentou que tinha vontade de viajar mais, mas sempre deixava o desejo para depois por conta do trabalho. Pedro ouviu atentamente e com a naturalidade que lhe era característica, disse que a vida era curta demais para se colecionar adiamentos. Ela riu, porque sabia que ele tinha razão. Aos poucos, Pedro despertava nela a coragem de tentar coisas que antes eram apenas vontades distantes. Simplesmente porque acreditava genuinamente no potencial dela. Foi nesse mesmo passeio que compartilharam um silêncio tão confortável que dispensava explicações. Sentaram-se em um banco de madeira, observaram a movimentação da rua e simplesmente ficaram ali, lado a lado, sem necessidade de preencher o tempo com palavras. Laura percebeu que poucas pessoas conseguiam oferecer a ela esse tipo de presença. Pedro, por outro lado, sentiu que aquele momento tinha um significado maior do que qualquer conversa profunda. Era a prova de que estavam conectados de forma autêntica. Alguns dias depois, Pedro a convidou para acompanhar a restauração de uma peça especial, uma comoda antiga que pertencia à avó de uma cliente. Ele disse que gostava de trabalhar nela porque carregava história, e achou que Laura gostaria de ver o processo. Ao chegar ao ateliê, ela se sentiu profundamente tocada pelo cuidado com que ele tratava cada detalhe.
A forma como ele passava a mão pela madeira, como respeitava cada fissura, cada marca do tempo, revelava muito sobre seu caráter. Enquanto observava o trabalho dele, Laura comentou que admirava o modo como ele enxergava a beleza nas imperfeições. Pedro parou por um instante, olhou para ela e disse que sempre acreditou que o valor das coisas está justamente no que elas carregam, não no que aparentam. A frase a fez refletir por longos minutos. Era impossível não perceber como aquilo ecoava também sobre pessoas, especialmente sobre ela mesma. Era como se Pedro enxergasse além da superfície, além das defesas que ela sempre manteve. Mais tarde, enquanto caminhavam até a saída do ateliê, uma chuva inesperada começou a cair. Eles correram até uma pequena cobertura improvisada e ficaram ali, rindo da situação. Molhados, um pouco atrapalhados e completamente despreocupados. Foi nesse instante que Laura, ainda ofegante, percebeu o quanto se sentia viva ao lado de Pedro. Era uma sensação que há muito tempo não experimentava, a leveza do espontâneo, a alegria de um momento simples que se tornava especial apenas pela companhia. Pedro percebeu a forma como ela o observava e sentiu o peito aquecer. Aquecer com uma afeição madura, daquela que cresce devagar e se torna profunda. Ele pensou por um momento em segurá-la pela mão, mas decidiu esperar. Não por falta de vontade, mas por respeito ao ritmo dela, algo que ele instintivamente compreendia. Sabia que quando fosse o momento certo, o gesto aconteceria naturalmente, sem hesitações. Laura, naquela noite, pensou longamente sobre Pedro. Não apenas sobre o que sentia por ele, mas sobre o que sentia quando estava com ele. Ao invés de ansiedade, encontrava calma. Ao invés de medo, encontrava segurança. Ela percebeu que aquele vínculo estava diferente de tudo que já vivera, por ser apenas baseado em escolha. E escolhas para ela sempre foram muito mais importantes do que qualquer emoção passageira. Era isso que tornava tudo tão especial. Dias depois, Pedro a convidou para um evento de arte local. Ele sabia que Laura gostava de expressões criativas e achou que seria uma oportunidade interessante para passarem mais tempo juntos. Ela aceitou de imediato, animada. Durante o evento, conversaram sobre pinturas, observaram esculturas e riram de algumas interpretações abstratas demais para os dois. Era impressionante como conseguiam transitar entre temas profundos e bobagens leves com a mesma naturalidade, como se ambos tivessem encontrado um ponto de equilíbrio raro. Depois de caminharem pelo espaço, encontraram um pátio iluminado por luzes amareladas, onde alguns artistas independentes tocavam músicas acústicas. Era um ambiente intimista, confortável. Eles se sentaram ali, próximos o suficiente para que seus braços quase se tocassem. A música preenchia o ar, e Laura sentiu que aquele momento tinha algo de mágico, embora nada extraordinário estivesse acontecendo. Foi então que Pedro, sem pensar demais, deixou sua mão escorregar levemente até encontrar a dela. Foi um toque suave, quase tímido. Laura não recuou. Ao invés disso, entrelaçou os dedos nos dele com uma naturalidade que a surpreendeu. Era um gesto tão simples, mas capaz de dizer tudo o que palavras ainda não tinham dito. Pedro sentiu uma onda de calor tomar o corpo, como uma confirmação emocional. Era como se aquele gesto validasse tudo o que vinham construindo silenciosamente. Não houve declarações. Não houve promessas, apenas mãos dadas, firmes, presentes, intencionais. Depois desse dia, algo mudou entre eles. Ainda mantinham um ritmo leve e respeitoso, mas agora havia uma intimidade nova, uma consciência clara da relação que crescia. Os olhares se prolongavam mais, as conversas ganhavam profundidade, e até os silêncios carregavam significados que antes não estavam ali. Laura sentia que podia se abrir mais. Pedro sentia que podia confiar mais. Era como se ambos tivessem dado um passo decisivo sem sequer precisar discuti-lo. Numa tarde tranquila, Pedro a levou para um pequeno mirante pouco conhecido, onde gostava de ir para pensar. O lugar tinha uma vista linda da cidade e um vento suave que tornava o ambiente ainda mais acolhedor. Laura ficou impressionada e comentou que ele guardava aquele espaço como um segredo pessoal. Pedro sorriu e disse que algumas coisas só fazem sentido quando compartilhadas com alguém especial. Ela sentiu o impacto da frase, mas não precisou responder. O olhar que trocaram já dizia tudo. Sentaram-se ali observando o horizonte.
Laura compartilhou parte de sua história, nada doloroso demais, nada que soasse como desabafo, mas o suficiente para mostrar vulnerabilidade. Contou sobre algumas inseguranças, sobre medos que ainda carregava, sobre a dificuldade em confiar plenamente. Pedro ouviu com atenção absoluta, sem interromper, sem minimizar, sem tentar consertar nada. Quando ela terminou, ele apenas disse que estava ali, que não tinha pressa, que entendia seus tempos. E naquele momento, Laura sentiu-se profundamente acolhida. Pedro, por sua vez, também falou de suas dificuldades. Não com dramatização, mas com honestidade. Revelou que costumava fugir quando sentia algo grande demais, por medo de repetir histórias antigas. Laura ouviu tudo com ternura. Pela primeira vez, percebeu que ele não era apenas leve e livre, também carregava suas próprias batalhas internas. E isso só o tornava mais real, mais humano, mais próximo dela do que imaginava. Conforme os dias passavam, os sentimentos se aprofundavam. Eles começaram a sentir saudade nos intervalos em que não se viam, embora nenhum dos dois admitisse de imediato. Laura percebia o coração acelerar quando uma mensagem dele chegava. Pedro sorria sempre que via o nome dela na tela do celular. Era bonito, era maduro, era sincero. Não havia joguinhos, não havia testes emocionais, não havia inseguranças fabricadas. Tudo acontecia com a honestidade que ambos sempre buscaram em suas vidas. Em uma das conversas, Laura comentou que não queria viver algo que a engolisse ou a fizesse perder a si mesma, como já acontecera no passado. Pedro respondeu que a última coisa que desejaria seria vê-la abrindo mão da própria essência. Disse que admirava justamente quem ela era e que não precisava que ela se moldasse para caber em nada. Laura sentiu os olhos marejarem discretamente. Não chorou, mas ficou profundamente tocada por aquela maturidade rara. Naquela mesma noite, quando caminhavam até o carro, Pedro tocou o rosto dela com suavidade, afastando uma mecha de cabelo. Foi um gesto pequeno, mas tão íntimo que fez Laura prender a respiração. Ela não recuou. Ao contrário, aproximou-se um pouco mais, sentindo a energia que havia entre eles crescer. Mas não se beijaram. Não ainda. Era como se ambos entendessem que aquele momento merecia ser guardado, saboreado, ampliado pelo tempo certo. E nenhum dos dois queria apressar isso. Nos dias seguintes, o clima entre eles era de antecipação silenciosa. Ambos sabiam que estavam próximos de cruzar uma nova fronteira emocional, mas queriam chegar lá com consciência. Laura se sentia preparada, e também grata pela delicadeza com que Pedro conduzia tudo. Pedro, por sua vez, sentia que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia construir algo verdadeiro, sólido e equilibrado. Era um sentimento novo, e profundamente bem-vindo. E foi assim que, sem pressa e sem pressão, eles avançaram para uma fase mais íntima da relação. Não havia mais dúvidas sobre o que estavam construindo. O amor improvável que surgiu de encontros casuais, agora tomava forma com consistência e verdade. Eles não tinham todas as respostas, mas tinham algo melhor, disposição para seguir juntos. E naquele momento, ambos sabiam que estavam entrando em um território emocional que mudaria suas vidas de maneira profunda e irrevogável. Na manhã seguinte, Laura despertou com uma clareza que não esperava. Não era um entendimento definitivo sobre o que sentia por Pedro, mas uma percepção tranquila de que já não precisava fugir de si mesma. Ficou alguns minutos olhando o teto, deixando que a sensação de estabilidade se espalhasse devagar. Era novo para ela acordar sem pensamentos urgentes, sem medo de se perder no que o futuro exigiria. Pela primeira vez, ela se permitiu simplesmente existir. Pedro, por sua vez, passou o dia lembrando da noite anterior, com aquela satisfação serena de quem respeitou o ritmo de algo que realmente importa. Ele sabia que a história dele só daria certo se fosse construída com cuidado e não com pressa. Por isso, evitou enviar uma mensagem imediata. Queria que Laura sentisse espaço, e não presença invasiva. Era sutil, mas Laura precisava desse tipo de delicadeza. Quando Laura finalmente recebeu uma mensagem dele, curta, leve, perguntando apenas como ela estava, percebeu o quanto a sensibilidade dele a alcançava. Não havia cobrança, nem expectativa travestida de gentileza, nem convites disfarçados de preocupação. Era apenas um gesto simples, genuíno, que a fez sorrir.
Ela respondeu com a mesma leveza, percebendo quão natural começava a se tornar conversar com ele. Os dias seguintes seguiram assim, sem a necessidade de se provar, e uma proximidade que crescia no tempo exato em que Laura se sentia pronta para recebê-la. Ela não notava, mas sua postura tinha mudado. Já não temia tanto se mostrar vulnerável. Já não se retraía diante do afeto. Pedro percebia cada pequeno avanço, mas não comentava não por indiferença, mas porque compreendia que elogiar cedo demais poderia fazê-la recuar. Em uma tarde de sábado decidiram caminhar por um parque que Laura gostava. O local marcava para ela um período difícil do passado, mas, surpreendentemente, não carregava mais o mesmo peso. Ao lado de Pedro, o cenário parecia ter cores diferentes. Simplesmente porque algo dentro dela estava, enfim, permitindo que o presente não fosse uma repetição do passado. Era um sinal silencioso de cura. Durante a caminhada, Laura comentou sobre a dificuldade de acreditar que algo bom pudesse, de fato, durar. Foi um desabafo espontâneo, quase involuntário. Pedro escutou sem interromper, absorvendo cada palavra com genuína atenção. Quando respondeu, disse apenas que entendia que também tinha seus receios, mas que estava disposto a construir algo real, mesmo que isso exigisse paciência. Laura sentiu essa sinceridade como um abraço invisível. Eles se sentaram sob a sombra de uma árvore, observando um grupo de crianças brincar. Laura deixou escapar um comentário sobre como a vida parecia mais leve quando a gente não tentava controlar tudo. Pedro riu baixinho, concordando de um jeito que fez Laura pensar no quanto ele havia sido paciente com suas idas e vindas emocionais. Não disse isso em voz alta, mas deixou que a gratidão se instalasse silenciosamente entre eles. Quando Pedro segurou sua mão, em um gesto espontâneo, natural, que não pedia autorização e que, ao mesmo tempo, não ultrapassava nenhum limite, Laura sentiu seu corpo todo aquecer de um jeito inesperado. Ela percebeu que não sentia medo. Ao contrário, sentia presença. E era isso que ela sempre buscou, mesmo quando ainda não sabia nomear. Mas Laura, ainda assim, quis ser honesta. Disse que não podia prometer que não teria recaídas emocionais, que talvez alguns dias fossem mais difíceis que outros. Disse até que, em certos momentos, o passado ainda voltava com força. Pedro apertou sua mão com delicadeza e respondeu que não esperava perfeição, só verdade. A resposta dele a desarmou por completo. Foi então que Laura entendeu algo essencial. Pedro não estava ali para preencher um vazio, nem para resgatá-la de traumas. Ele estava ali porque escolhia estar. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sentia que também podia escolher, apenas por maturidade emocional. Era essa escolha consciente que tornava tudo diferente do que ela vivera antes. Os encontros seguintes foram marcados por pequenas descobertas. Pedro mostrava seus lugares favoritos, Laura compartilhava músicas que guardava apenas para si. Aos poucos, a vida dos dois ia se entrelaçando sem esforço, como fios que se encontram naturalmente e formam um tecido novo. Era real. E Laura já não buscava perfeição, buscava conexão. Em uma noite particularmente tranquila, enquanto jantavam em casa, Laura se deu conta de que o medo que carregava havia diminuído. O medo não havia desaparecido, mas ela havia aprendido a conviver com ele. Quando olhou para Pedro, percebeu que não precisava mais interpretar cada gesto como risco. Ele não estava ali para exigir, nem para pressionar. Ele estava ali porque reconhecia em Laura alguém com quem também podia ser ele mesmo. Foi nessa noite que ela falou algo que surpreendeu os dois. Disse que estava disposta a tentar construir algo com ele. Não usou palavras grandiosas nem promessas eternas. Apenas disse que queria tentar, e que queria fazer isso de forma consciente, madura e honesta. Pedro sorriu de um jeito que Laura não viu muitas vezes, um sorriso quase emocionado, carregado de alívio e esperança. Os dias que seguiram não foram milagrosamente perfeitos. Laura ainda teve momentos de dúvida e Pedro, momentos de insegurança. Mas a diferença estava na forma como lidavam com isso. Em vez de se afastarem, conversavam. Em vez de presumirem o pior, questionavam. Em vez de reagirem com medo, tentavam reagir com compreensão. A maturidade que construíam junto era, talvez, o maior sinal de que aquilo tinha um futuro possível. Laura passou a perceber o quanto havia mudado.
Sentia-se mais presente, mais conectada consigo mesma. E estranhamente, quanto mais se conectava consigo, mais espaço tinha para se conectar com Pedro. Apenas porque o afeto não exigia que ela se apagasse. Permitia que ela existisse por inteira. Pedro, observando tudo isso com a delicadeza silenciosa de sempre, entendia que amar Laura era um exercício de calma, mas também era um presente. Ele admirava a força que ela tentava esconder e se encantava com a sensibilidade que ela mostrava apenas quando se sentia segura. Era essa combinação, raramente vista por completo, que fazia Pedro ter certeza de que valia a pena esperar cada etapa. Com o tempo, o que era incerteza virou construção. O que era receio virou diálogo. E o que era distância emocional virou proximidade afetiva. Laura percebeu que amar, no fundo, não era sobre evitar quedas, mas sobre ter alguém disposto a caminhar ao seu lado enquanto tropeços aconteciam. E Pedro era exatamente esse tipo de pessoa. Certa noite, sentados na varanda da casa de Laura, olhando a cidade iluminada, ela apoiou a cabeça no ombro de Pedro. O gesto, simples e íntimo, selou algo profundo entre eles. Não um pacto de eternidade, não uma promessa impossível, mas um acordo silencioso de respeito, cuidado e verdade. Ali, naquele instante, Laura entendeu que não precisava mais ter medo do que poderia dar errado. Pedro, sentindo o peso suave da cabeça dela, passou o braço por seus ombros e sorriu. Não era um final, nem um começo absoluto. Era apenas a continuação natural de uma história que por muito tempo parecia improvável. Mas talvez fosse justamente isso que tornava o amor entre eles tão especial. Ele não nasceu do impacto, e sim da coragem. A coragem de tentar, de confiar e de permanecer. Ao final daquela noite, enquanto Laura observava Pedro ir embora, percebeu que estava tranquila com o que estavam construindo. Não precisava acelerar nem controlar. Apenas viver. E com um sorriso sereno, entendeu que amores improváveis não acontecem por acaso, acontecem quando duas pessoas decidem com maturidade e leveza permitir que a vida mostre que é possível. E naquele instante, tudo era possível. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa acreditar que a vida ainda guarda encontros inesperadamente bonitos. Inscreva-se para mais histórias profundas, humanas e cheias de recomeços, e continue caminhando conosco.